Eu não sabia que eu tava com tanta saudade de One Punch Man até colocar em dia a leitura desses 3 últimos capítulos, galera. Com a presença, inclusive, com a presença ilustre do esperma platinado, eu não consegui ficar de fora. Eu precisava também me deliciar aqui em vídeo. Então vamos lá falar sobre esses 3 últimos capítulos, galera. Começando com o flashback do Bang. Olha só, né? Ele sendo um cara que no passado era muito diferente do cara que ele é hoje em dia, um cara dito como o arruaceiro fora de controle, né? Você vê que ele batia numa porrada de gente, apareceu ali com uma porrada de mulher em volta, todo rebelde também, né? Aquela clássica fase rebelde, que é o que faz o Bang ele se identificar com o Garou no momento atual. Ele se enxerga no próprio Garou. Óbvio que não num extremo tão exagerado como é o Garou hoje em dia, né, de estar num processo aí de monstrificação, mas ainda assim, mesmo que de forma sutil, o Bang, ele se identificando, ele se enxergando e se espelhando no Garou. E assim como ele foi salvo, e assim como ele foi colocado de volta no caminho correto pelo seu irmão mais velho, o Bomb, depois de ter derrotado ele e abaixado um pouquinho a bola dele, né, diminuído ali um pouco o ego dele, ele agora pretende fazer a mesma coisa e não usando as técnicas de assassinato que ele usava no passado. Tivemos também um retcon ali, né, mostrando dessa vez como o Genos ele foi destroçado pelos espermas. A gente tinha visto no capítulo anterior ele já sem membro nenhum, só tentando salvar Tatsumaki com a boca, né, puxando ele largado no chão assim, com a boca, só que nesse capítulo a gente vê como isso aconteceu e como o Genos ele ficou dessa forma, né? Só foi desmembrado mesmo ali, foi mais pra dar um contexto, uma preenchida no capítulo. E a forma como o esperma, ele bulina os outros é a melhor coisa, uma das melhores coisas dessa fase atual de One Punch. Ele dizendo lá no final do capítulo, né? Que foi, Lesma? Não consegue rastejar mais rápido, não? Muito bom, cara, muito bom. E outra coisa aqui, agora falando sério, do Genos, da posição do Genos em optar por não se explodir para tentar se livrar de todos os espermas ali presentes, porque isso causaria também a morte dos heróis. Então ele se limita a isso, né? Ele não pode levar os heróis juntos, levando em consideração a moral dele de hoje em dia, né? E isso tá diretamente ligado com o que acontece no mesmo capítulo, que é o flashback do Bang, mostrando que ele hoje, durante essa luta, ele também não pretende usar o máximo que ele poderia usar em combate, né? Que seriam as suas técnicas de assassinato. Ele vai se limitar por uma questão moral também, e isso vai deixar as coisas ainda mais difíceis. Só que é justamente essa barreira moral que faz com que eles sejam os heróis dessa história. Depois a gente vê o samurai atômico usando na prática a sua nova espada do sol e aquele clássico contexto onde a espada ela precisa reconhecer o seu mestre, né? Aquela pessoa que está empunhando então a espada dele, a espada do sol, ela vai avaliar o seu portador, vai avaliar o samurai atômico e decidir se vai fornecer força a ele. E nessa hora a espada ela meio que se molda a partir de como o samurai atômico ele se enxerga, ele se espelha no Bang, no estilo de luta do Bang, então por conta disso a espada ela reflete esse desejo. É dito que se a mentalidade do Bang podia ser vista como uma corrente de água, então o estado da mente que ele atingiu foi um espelho d'água, tentando ser um reflexo do que é o Bang. E com essa nova espada ele consegue até mesmo cortar o braço do esperma dourado, com a sua lâmina ali maleável. E o esperma dourado, meu braço direito de 12 trilhões! Tu acha que ele dourado parece até tá falando do preço, né? Meu braço direito dourado que vale 12 trilhões, né? Ele tá falando do número de espermas que foram ali perdidos com aquele corte. Depois aparece o King ali acima dos escombros, né? Justamente no high ground ali para parecer ainda maior do que aqueles vilões, do que aqueles monstros. E essa é uma das melhores partes do capítulo. O Metal Bat ele já fica logo assim, não, beleza então. O King entrou em ação, é melhor só ficar aqui na retaguarda, aqui, evitando que os espermas eles consigam fugir, né? Escapar pelo ralo, vamos tentar aqui só cobrir o perímetro. E o esperma nessa hora, ele fala um negócio excelente, esse cara ele me deixa puto da cara, porque ele ficou só assistindo esse tempo todo, vem, bora lutar. E o esperma dourado dizendo, não, espera um pouco, não devemos nos precipitar.
é o lutador mais forte da associação de heróis que está na nossa frente. Devemos ter mais cuidado do que com a Tatsumaki. É melhor todos irmos juntos, né? E a gente vê aqui a cena da página dupla, todos eles aí, não, tá bom, vamos aqui tomar cuidado e tal, vamos aqui tentar trabalhar a equipe, o esperma dourado, todas as outras cópias do esperma normal, e o King nessa hora ele dá aquela risadinha de nervoso, o esperma ainda completo, dizendo, ele tá rindo da nossa cara, é isso mesmo? Só que ele tava rindo de nervoso e ainda pergunta, cadê o Saitama? Essa é a pergunta que todo mundo que não está acompanhando ou que só está folheando uma página perdida, um capítulo perdido do outro, todo mês se pergunta, cadê o Saitama? Esquece o Saitama, esquece, aproveita o que a gente tem aqui, olha esse ouro, olha esse esperma feito de ouro que a gente está tendo nesses capítulos, você está preocupado com o Saitama? Esquece! Depois o Imperador Mendigo ameaça jogar sua energia em cima do King, né? E isso é algo que a gente sempre espera, tipo, a gente sempre espera que um vilão, que um monstro, ele simplesmente jogue uma energia, ataque ele e acabe com a história, e acabe com a máscara dele. Só que sempre existe, né? Sempre existe um porém ali que impede isso de acontecer. E é isso que torna toda a comédia, né? Toda a piada em cima do King imprevisível, porque a gente sempre fica na expectativa de saber o que vai ser a desculpa pra maluco não simplesmente dar um socão na cara dele e acabar com o disfarce. E nessa hora ele consegue dizer o seguinte, peraí, acho que você ainda não percebeu. Olhe pra baixo, o chão está instável. E nessa hora o Imperador Mendigo, essa foi a página que eu mais ri, o Imperador Mendigo, caraca, peraí que eu preciso ler nas entrelinhas. Ele não pode simplesmente estar dizendo assim, calma aí, tá se preocupando comigo? Não pode ser algo tão óbvio assim. Então ele tem que ler, tem que tentar interpretar o que ele está dizendo. E a conclusão que ele chega é de que o King estaria dizendo, você acha que conseguiria desviar do meu ataque estando de pé nisso? E ele já fica, caraca, mano, mas se eu jogar energia ele vai vir pra cima de mim, eu não vou conseguir desviar porque eu tô aqui no meio de escombro meio malemolente aqui, o meu negócio meio instável, o negócio não vai dar certo. Finalmente aparece o Zombie Man pra imobilizar o Imperador Mendigo, consegue imobilizar ele, depois a água maligna simplesmente trava de medo, ela que age só por instinto, ali, meu amigo, ela é como se ela estivesse vendo um animal ainda mais perigoso que ela, e a água, simplesmente não tendo nenhum raciocínio lógico, simplesmente agindo por instinto, ficou quieta. Decidiu ficar quieta e isso faz o esperma ficar, meu amigo, então eu vou ter que agir eu mesmo. O Imperador Criança até diz, né, que os monstros eles só precisam ficar alinhados pro King mandar um canhão de movimento de onda do estouro do fogo do inferno supremo. Coisa de criança, né? Inventar um nome tão longo quanto esse. E nessa hora o esperma assume a liderança. Ele une os 11 trilhões de espermas negros que ainda existiam, né, na sua forma base, com o esperma dourado, que possuía 43 trilhões de unidades de espermatozoides, somando assim 54 trilhões de espermas. E com essa fusão formando o esperma platinado. Vamos aqui dissecar esse esperma platinado. Primeiro, porque o que acontece? Normalmente, considerando a média do número, da quantidade de espermatozoides liberados numa única ejaculação, sendo de 180 milhões de unidades de espermatozoides, para você, se quiser fazer um esperma platinado em casa, você precisaria simplesmente multiplicar isso por um número. Você precisaria pegar os 180 milhões a cada batida e multiplicar por 300. Ou seja, com 300 batidas casuais fundidas, você consegue criar o seu próprio esperma platinado. Claro que nem todos os espermas eles se fundem ao esperma platinado, porque se aquele morrer, existiria ainda um backup, né, de pelo menos 100 espermas que teriam tentado pelo menos sair, se não fossem impedidos pelo Metal Bat. Só que um deles já explica a poesia, a beleza e a tristeza por trás dessa fusão, a competição de qual consciência de espermatozoide iria prevalecer. Por mais que todos os corpos fossem unidos ali, se fundissem naquele momento, somente uma consciência iria ser a vencedora, assim como acontece na vida real. Isso, ao mesmo tempo que é belo, é também triste, e por isso o esperma ele chora pela prosopoesia que é essa união. E sobre o visual e a cor do esperma, simplesmente incrível e magnífico. Aquela cauda ali na cabeça, simbolizando a cauda de um espermatozoide, lembrando muito aí a forma do Super Bull de Dragon Ball Z, muito mais imponente, eu diria, do que até
o esperma dourado. Agora eu quero saber de vocês. Você vai tentar criar o seu próprio esperma platinado em casa? São só 300 batidas. Fique aí a sugestão. Lembrando também que você tem uma única missão nesse momento, que é se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos do mangá de One Punch aqui no canal. E quem sabe um dia a gente ter ali uma terceira temporada do anime, que com certeza eu trarei vídeos. Beleza? Até a próxima. Tchau.